Rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador, Senhor, vive, bendita seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus não, Senhor? Quem é rocha se não Deus? Se revestirá de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive. Podemos sentar. Boa noite, amada igreja. Boa noite a você que nos visita. Boa noite a essa vizinhança que acredita onde você estiver, no seu lar, na sua calçada, que essa voz possa alcançar os seus ouvidos e penetrar no seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. As primeiras páginas de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos tentar narrar um período sombrio da humanidade. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Gênesis 6, versículo 5. Desculpa. Gênesis 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra registrada, Senhor Deus. Aquilo a qual o Senhor se preocupou para que nós hoje, ou em qualquer tempo, viéssemos, Senhor, ter o conhecimento de tudo aquilo que aconteceu. Se dá maldade para que nós venhamos fugir, e se dá bondade para a justiça para que nós venhamos buscar. Nos ajuda, Senhor Deus, através da Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. O autor de Gênesis, ele não poupou em dizer como é que estava a maldade do homem nos tempos de Noé. A maldade do homem, ela só crescia. Depois de Sete, não demorou muito tempo, o homem, ele começava a pecar mais e mais. Um momento sombrio em que a maldade se multiplicara. O pensamento do homem, ele não era só mal, ele era mal continuamente. Maldade em cima de maldade. Maldade dia após dia. Maldade em cada situação. Um momento de prostituição, mentira e total violência. Depravação total. Ninguém buscava o Senhor. Ninguém buscava a sua justiça. Era uma coisa contínua, uma coisa desenfreada. O homem não estava preocupado em buscar a justiça de Deus. Cada qual vivia da sua maneira egoísta, da sua forma, de acordo com seus pensamentos, de acordo com a sua vontade, de acordo com seus desejos, de acordo com a sua depravação. E o problema de tudo isso, esse momento da história, ele é lembrado lá em Mateus, quando Jesus lembra que nos tempos de Noé, o povo vivia de uma maneira normal. Eles se casavam, se davam em casamento,
Eles aproveitavam a vida, mesmo estando nesse contexto de maldade, de crueldade e de total perversidade. Jesus, quando falou no Novo Testamento, ele disse que o povo estava vivendo uma vida normal, como se tudo estivesse correndo bem, como se aquela imoralidade, aquela perversidade, aquela mentira, aquele povo incrédulo, aquele povo depravado, que só fazia o que era mal dia após dia, eles tinham as suas vidas normais. Eles não se preocupavam com o que poderia acontecer nas suas vidas. Eles tinham planos, eles tinham sonhos, eles tinham desejos. Eles estavam vendo toda a maldade e todo o pecado só aumentando. Mas eles preferiam pensar que tudo estava normal. Eles escolhiam as suas vidas e viviam a ela, como se nada estivesse acontecendo. Mas no meio de tanta perversidade, no meio de tanta depravação, ao ponto do próprio Deus, ele querer destruir toda a sua criatura, destruir tudo o que ele tinha feito. A maldade era tão grande que o autor de Gênesis disse assim, versículo 6, olha a qual ponto chegou ele dizer, Gênesis capítulo 6, versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Era um pecado tão grande, que o autor de Gênesis disse que Deus tinha se arrependido da criação que ele fez. E o pecado era tão terrível e tão enorme, que Deus não queria poupar nenhum animal sequer. Porque a terra foi contaminada. O pecado, ele contamina a terra. O pecado, ele contamina toda a criação. Tudo aquilo que Deus fez. E naquele ambiente hostil, de pecado, continuamente, em que as pessoas, a sua maldade, ela só crescia. Ela era dia após dia mal. Maldade por cima de maldade. Pecado por cima de pecado, a chegar ao ponto de que o próprio Deus tinha se arrependido da sua criação. E o pecado tão terrível de que nem os animais, nem as aves dos céus, o Senhor queria poupar. O pecado, meus irmãos, ele faz isso. Ele traz uma destruição. Ele traz a ira do Senhor. É muito fácil a gente falar que Jesus te ama, que Jesus te quer, mas hoje ninguém se vê mais falar do Deus irado, o Deus que Paulo falou aos romanos. A ira de Deus vem do céu, sobre todo aquele que detém a verdade em justiça. Existe um Deus irado, que quer aniquilar o pecado, a maldade. Deus, ele não queria aniquilar a sua criação e nem os animais, mas por conta do pecado, Deus não suporta tanta depravação e tanto pecado. E mais na frente, quando Jesus aborda esse assunto, ele diz que esse povo estava casando, se dando em casamento, esse povo estava comendo, esse povo estava bebendo, esse povo estava planejando, vivendo uma vida como se todo aquele pecado, toda aquela maldade fosse algo normal, sem buscar o Senhor, sem buscar a justiça e sem buscar a verdade. Essa era a situação que aquele povo, aquela humanidade, não era só uma nação, irmãos, não era só um bairro,
Não era só uma tribo, mas era toda a humanidade. E na própria multiplicação, no versículo 1 do capítulo 6, olha só, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Na multiplicação da humanidade, quando os filhos daqueles homens de Deus, que tinham até olhado para a filha dos homens que não era de Deus, mulheres que não eram mulheres de família, em um casamento que não era de Deus, aquelas crianças cresciam num ambiente de pecado, num ambiente de idolatria, num ambiente de mentira. Uma família, quando ela cresce, uma nação, um povo, quando cresce em cima daquilo que não é a vontade de Deus, pela sua própria multiplicação, o pecado vai se multiplicando. Pois é gerado ali mais um pecador, mais um mentiroso, mais um assassino, mais um ladrão, mais um profano, mais um duro de coração. É interessante, Gênesis, porque se você for ver no começo, qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Que eles fossem e multiplicassem sobre a face da terra. Você se lembra dessa parte? E ainda no mesmo livro, algumas páginas depois, Deus fala que na multiplicação do povo, o próprio pecado estava aumentando. O que é que nós podemos entender sobre isso? Aquilo que é multiplicado, segundo a vontade de Deus, é aquilo que deve ser feito. Mas uma multiplicação fora do padrão de Deus, ela vai trazer maldade por cima de maldade, pecado por cima de pecado. Deus, num ambiente puro, verdadeiro, com a sua criação, Adão e Eva, ele disse: multipliquem, sejam fecundos e encham a terra. Porque a vontade de Deus é que a multiplicação do seu padrão, da sua bondade e da sua justiça, ele cresça. Mas quando existe uma multiplicação no padrão fora dos caminhos de Deus, fora da justiça de Deus, essa multiplicação, ela vai trazer maldade, ela vai trazer destruição. Essa multiplicação vai trazer a ira de Deus. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Se eu quiser multiplicar a minha família, a minha congregação, a minha amizade, se eu quiser multiplicar os meus dias aqui na terra, e se tudo isso estiver fora dos padrões de Deus, isso vai trazer maldade, pecado, a ira de Deus. Isso vai trazer a destruição. Nós precisamos nos multiplicarmos num ambiente verdadeiro, num ambiente de justiça, num ambiente de verdade. Aquilo que é multiplicado na mentira, aquilo que é multiplicado na maldade, vai vir maldade por cima de maldade, pecado por cima de pecado. O povo estava pecando e não só pecando, o povo estava pecando continuamente. O povo estava pecando desenfreadamente. O povo estava pecando sem nenhum problema. E estavam agindo como se tudo estivesse normal. Como se tudo aquilo ali fosse uma coisa boa e verdadeira para se viver. E aquela multiplicação, até dos filhos de Deus,
que começou a buscar as filhas dos homens, ela só trouxe pecado. Ela só trouxe a destruição. Mas nós vemos, irmãos, uma esperança. Nós vemos no meio de um ambiente tão maldoso, tão pecaminoso e tão destruidor, uma pessoa a qual o autor relata, versículo 8. Olha no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas, versículo 9, são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Olha o paralelo que a Bíblia nos mostra. Uma situação de total depravação, de total escuridão, de pecado. No meio desse contexto, Deus acha um homem. Deus se agrada de um homem. O nome dele é Noé. Noé, ele vivia nesse ambiente de pecado. Noé, ele não tinha o bom exemplo. Noé, na sua geração, ele não tinha nenhuma inspiração terrena. Noé não tinha em quem confiasse. Noé não tinha parentes perfeitos, a não ser sua mulher e seus filhos, a qual o Senhor disse que pouparia. Mas até então Noé, ele vivia nesse ambiente de total pecado, de total maldade e violência. Mas Noé, ele não se corrompeu com todo aquele ambiente e nem com aquela situação. Não é, meus irmãos, um ambiente que vai fazer com que eu e você peque. Não são as pessoas. Não é o seu marido que faz você pecar. Não é a sua esposa. Não é seu pai. Não é seus filhos, seus primos. Não é o seu vizinho. Não é a sua escola. Não é seu inimigo. Noé, ele vivia no meio desse povo, a qual os seus pecados eram rotineiro e contínuo. Mas Noé, no meio desse povo, ele é diferente. Ele é uma pessoa que não vive naquele padrão. Ele é uma pessoa que anda com Deus. O que é que significa andar com Deus? Andar com Deus é quando você coloca Deus na sua frente, do seu lado, em qualquer situação. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu andava com meus amigos, eu era uma personalidade. Eu tinha um modo de falar, eu tinha uma brincadeira, eu tinha um olhar. Mas quando eu saía com meu pai, eu era mais comportado. Eu temia o meu pai. Eu me preocupava em que eu ia falar. Eu media as palavras. Eu media o meu comportamento. Eu media as minhas brincadeiras. Eu tinha medo de pedir ao meu pai um picolé. Quando eu andava com meu pai, quando eu era criança, eu tinha um limite. E muitas das vezes o meu pai me pedia de andar com certas amizades. E quando eu estava próximo daquelas amizades, eu me transformava. Noé, ele tinha seus vizinhos. Noé tinha pessoas que trabalhavam com ele. Noé tinha parentes próximos. Noé tinha vários exemplos maus e terríveis. Mas Noé tomou uma decisão. Ele procurou deixar Deus do seu lado. Noé andava com Deus. Diferente de Adão, que era literalmente. Mas Noé, aquilo que ele ia comprar, ele
estava comprando como se estivesse na frente de Deus. Aquilo que Noé ia decidir, ele decidia como se estivesse na frente de Deus. Aquilo que Noé ia falar, ele falava como se estivesse perante ao Senhor. Aquilo que Noé ia praticar, aquilo que Noé ia olhar, ele se sentia como se o Senhor estivesse ali face a face, olhando para ele. Certa vez eu estudando com o professor, ele disse que estava dando uma aula, o irmão Alan. Ele disse que ele agiu normal, ficou dando a sua aula e deixou um momento livre para as pessoas fazer o exercício, fazer a prova. E ele, por ser comportado e tranquilo, esse professor, ele deixou a sala à vontade. E quando der fé, aquelas pessoas começaram a conversar no momento da aula, a pegar seus celulares, a ficar brincando. E de repente, chega aquela pessoa na porta, o diretor da escola. Ele disse que imediatamente as pessoas começaram a esconder seus celulares, a parar a conversa, a arrastar sua cadeira para o canto certo. E de repente aquela pessoa baixou a cabeça como se estivesse estudando. Às vezes tem situações em nossas vidas que quando a gente pensa que ninguém está vendo, que nós estamos só, irmãos, nós fazemos coisas desagradáveis. Mas quando a gente percebe que alguém chegou ou que estamos sendo monitorados, de repentemente a gente muda qualquer coisa. Uma vez perguntaram para uma pessoa: o que é que você vai fazer no dia que Jesus vier e aparecer no céu? Qual é a sua atitude? E essa pessoa disse assim: eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. O que é que isso significa, meu irmão? Que se eu e você estiver fazendo aquilo que é bom e aquilo que é reto, nós não vamos precisar disfarçar nada e nem jogar nada para o lado e nem começar a se ajeitar para poder olhar para o Senhor. Vai ser natural. Se você está no seu trabalho trabalhando honestamente, dignamente, você vai agir normal. Se você está conversando com uma pessoa e não é nada de errado, você vai estar agindo normal. Se você vai estar lendo o que é bom, você vai estar agindo normal. Se você vai estar com o seu celular olhando o que é bom, você não vai jogar o celular com susto. Você não vai apertar o dedo com medo da pessoa chegar ali. Ah, tu tá vendo isso aí, né? Você vai estar normal. Isso, meus irmãos, e muito mais, é andar com Deus. É saber que Deus está ao seu lado. É saber que você tem um Deus vivo e presente. Há um Deus que está em qualquer ocasião em que você possa estar. O salmista falou: Senhor, para onde eu irei? Em todo canto tu estás lá. Se eu for para o céu, tu está lá. Se eu for para o Sheol, se eu for para o inferno, tu está lá. Se eu for para acolá, Senhor, tu está lá. Senhor, se eu me trancar no meu quarto, tu está lá. Senhor, o que eu estiver fazendo, aonde eu estiver, Deus está presente. E Noé, ele entendia isso. E Noé, ele não tinha uma igreja para congregar perfeita. Ele não tinha uma família. Noé não tinha exemplo. Noé não tinha um sacerdote. Noé não tinha um guia espiritual. Noé não tinha uma sociedade boa e favorável. Noé não tinha uma lei que regisse. Se você acha que hoje a violência está grande, naquele tempo uma discussão já era morte. Se o cara roubasse o outro na casa dele matava, era olho por olho, dente por dente. Era assim que aqui você vai ver nessa história que a violência aumentava. O pecado era constante. Nós vivíamos nesse ambiente de escuridão, de treva total. Mas Noé, ele procurava andar com Deus.
toda a atitude, toda a decisão de Noé era minuciosamente pensada no Senhor, pois o Senhor estava com ele e ele respeitava o Senhor. Às vezes nós nos colocamos em lugares e as pessoas dizem: rapaz, respeite o local, rapaz, respeite o morto, rapaz, respeite a igreja, rapaz, respeite o irmão. E Deus? O Deus que está em todo local, o Deus onipresente, o Deus onipotente e o Deus onisciente. Por que é que isso é difícil de ser lembrado? Que nós estamos perante ao Senhor. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece o nosso mais íntimo. O Senhor, antes que eu fale, Ele já sabe o que vai sair da minha boca. O Senhor que disse assim para Caim: ó Caim, por que tu descaiu o teu semblante? Por acaso, se tu fizer o que é correto, tu não será aceito? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a tu, Caim, obedecer ou não. É esse